já pisou o Santo dos Santos. Pode tomar o seu lugar, se assentar. Eu prometo que eu não vou me estender muito. Esse relógio aí parece estar caindo, aquele ali, Rafa, depois. Pode dar uma ajeitada no bicho aí. Senão eu posso ver a hora errada, né? Daí eu posso estender muito o culto. Aí, cara, eu sou um cara chato, eu gosto das coisas tudo no lugarzinho, vocês já repararam? Eu já vi o negócio tudo torto ali, já. Né, irmão Anderson? Lá em casa eu passo assim, vejo o quadro, arrumo, é uma coisa de louco assim. Hoje eu estou mais tranquilo já, sofri demais com todas essas coisas, né? Hoje, graças a Deus, estou mais liberto. Com criança não dá certo esse negócio, mata a gente e consome a gente, que não é fácil. Minha filha agora está uma benção, ela pega as bagunças que ela fez, ela vem e fala assim: que bagunça é essa, pai? Eu falo: pois é, foi você? Ela fala assim: pode deixar, eu vou arrumar. Né, começa a pegar tudo e jogar dentro das caixas. Olha que limpinho que ficou. Eu falei: olha que glória, né? Que bênção, né? Mas não foi fácil, para chegar nesse ponto demorou. Amados, eu queria compartilhar algo com vocês. Ontem eu comecei a tirar um tempo de oração, veio essas coisas ao meu coração. Depois fui conversar com o Danielzinho aqui, e aí Deus tinha falado com ele exatamente isso, e eu falei: cara, não foi boa essa conversa que eu tive com você. Estou sentindo que Deus quer liberar algo sobre nós, e agora vai mudar tudo a palavra. Eu já tinha tudo, agora vamos para outra. Então, que Deus realmente possa nos dirigir, possa nos guiar, e eu creio que grandes coisas Deus há de fazer e ministrar nas nossas vidas, para a honra e glória do nome dEle. Amém, meus irmãos? Amados, que eu queria basicamente falar com vocês, eu quero soltar bastante coisa aqui, mas depois você vai costurando aí, e o que Deus falar com você, você deixa Ele agir, operar, e você caminhar dentro dessa revelação em nome de Cristo Jesus. Eu queria falar com você o seguinte, amados, Deus tem um destino profético para cada um de nós. Deus tem algo que diz respeito a um desenho, diz respeito a algo relacionado ao centro da vontade de Deus. E eu creio com todo o meu coração que isso não vem de forma natural, de forma assim, ao qual eu e você um dia acordamos e começamos a ver algumas coisas acontecerem nas nossas vidas. Eu falo para você, eu acho lindo quando eu vejo crianças, aquelas crianças, hoje se coloca na internet, criança pequenininha, mas arrepiando, queridos, cantando, criança assim pequenininha, dando assim aqueles brados, e você olha assim e fala assim: meu Deus, como que pode isso? Eu falo para vocês, eu nasci na igreja, queridos, eu nunca me vi cantando na igreja. Eu fui dos cordeirinhos de Cristo, dos cristais da rocha, eu ia para ficar tomando café no final do culto com a minha família, eu participava de escola dominical, eu participei de tudo isso, mas eu vou te dizer, eu não cantei quando criança. Eu aprendi violão com 8 anos de idade, em 1988, até hoje não aprendi. Eu sei o Mi de misericórdia, o Dó de tem a dó de mim, é só essas notas simples. Às vezes os irmãos que tocam junto aí, que tem que ter paciência com a gente. Mas o que eu quero dizer assim, com tudo isso, para vocês? Amados, chegou um tempo na minha vida, que eu peguei o violão, que eu comecei a realmente liberar, e aquilo ali começou a acontecer do nada. E aí eu posso dizer a você, aquilo estava fora ou estava dentro? Estava dentro. Vocês estão aqui comigo? Aquilo estava dentro. Só que o que nós podemos perceber em tudo isso, meus irmãos? Nós podemos ter coisas grandiosas dentro de nós, mas não caminhamos para descobrir, não caminhamos para trazer isto para fora.
Eu vou falar, no domingo nós ministramos sobre carne e espírito. A carne é a sabotadora para que a pessoa que anda no espírito realmente caminhe dentro daquilo que é a vida, é a natureza de Deus regenerada em cada um de nós. Então o que nós enxergamos, queridos? O espírito está dentro, a carne é essa expressão fora. Se a carne não se sujeitar ao espírito dentro, como que isso vai acontecer do lado de fora? Nós vamos querer de alguma forma buscar as coisas segundo ao desejo da carne, e não segundo o desenho, o destino profético de Deus dentro de cada um de nós. Queridos, você não está numa fila esperando que Deus fale assim: poxa, aquele ali era legal, eu acho que eu vou entregar isso daqui na mão dele. Não, deixa eu te dizer, você já nasceu com um depósito de Deus dentro de você. Todos nós já nascemos com isso. Agora, qual que é a grande questão nossa? É vivermos a nossa vida para essa descoberta. Amados, a nossa carne não vai desejar isso. O inimigo nunca vai querer ver você vivendo o potencial e o propósito de Deus na sua vida. Eu posso dizer a você e dar um nome a essa ministração, se eu for dar um nome, eu chamaria de DNA espiritual. Por quê, meus irmãos? Porque dentro do seu espírito tem um DNA, que não foi teu pai físico que deu, não foi o teu pastor que deu, não foi o teu líder que deu, mas deixa eu te falar, foi Papai do céu que colocou isso dentro de você. Se nós não entendemos isso, meus irmãos, nós vamos viver buscando o que nós queremos e não viver aquilo que nós temos. E aí nós entramos na comparação, na inveja, e tudo isso eu vou dizer para você, meu irmão, tudo isso é obra da carne, a Bíblia diz. A fé é fruto do Espírito, fé é certeza, fé é aquilo que vai além dos nossos olhos naturais. Às vezes, a pessoa começou a escrever algo, no meio de tudo isso, sabe o que acontece? A carne dela, devido às frustrações, devido à rejeição, devido à aceitação, toda aquela luta que essa pessoa enfrentou a vida inteira, sabe o que ela faz? Ela bloqueia, porque aí ela vive aquela guerra na mente. Você não pode, você nunca deu certo, você nunca soube disso, você nunca soube daquilo. Aí o cara escreve música desse jeito, o cara faz isso, faz aquilo, entra num serviço, entra num trabalho, entra nisso, entra naquilo, nada. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, queridos, enquanto você permitir ser sabotado pela sua carne, você nunca vai viver a melhor versão que Deus desenhou você para viver nessa terra. O mundo não conhece, não valoriza o que você tem. Sabe por quê? Porque o que você carrega no seu espírito não é da terra, é DNA do espírito, é algo do céu, é algo para manifestar nessa terra. É isso, meus irmãos. Se nós não percebemos isso, facilmente nós seremos roubados. Ontem, conversando com o Dani, ele teve uma experiência muito profunda com Deus. Ele falou assim: cansei. Eu falei: cara, que louco, Deus falou com isso comigo também. Estamos cansados, todo mundo. Por quê, queridos? De sufocarmos e abortarmos o nosso ventre espiritual, daquilo que o Senhor colocou para nós gerarmos nessa geração e gerarmos nessa terra. Deixa eu te dizer, meus irmãos, nós não podemos permitir isso. Nós não podemos aceitar isso. E eu vou falar para você, aqui na palavra de Deus, todos os homens que Deus levantou enfrentaram lutas, barreiras,
para que aquilo pelo qual Deus os desenhou, eles não acreditassem, eles duvidassem. Então vamos dizer, nós não estamos diante de um livro que Deus está dizendo, vocês não prestam, eu quero mostrar quem presta aqui realmente. Sabe o que Ele está dizendo? Eu conheço a fragilidade humana de vocês, mas eu conheço a minha graça e a capacitação que Ele coloca dentro de cada um de nós. Isso fala de fé, isso fala de coragem, isso fala de permanecermos. Quantos aqui acreditam que essa Bíblia é 100% do homem? Alguém aqui levanta a mão. Ninguém. Deixa eu te falar, é essa crise que nós temos. Sabe por quê? Essa Bíblia aqui foi escrita por homens, é o que o versículo diz, mas inspirada por Deus. Então deixa eu te dizer, 100% do homem, 100% Deus. Vocês estão me entendendo? O homem não fez assim. Vocês vão entender o que eu vou falar. O homem creu, o homem ouviu, andou sobre aquilo que ele creu. O que difere de você, o que difere de mim? Está todo mundo indo nesse curso, deixa eu te falar, o que você está ouvindo? É isso que nós precisamos entender. Noé achou graça diante de Deus. Todo mundo estava em perversidade, todo mundo estava, não, vamos meter o pé na jaca. Não, não, alguém decidiu não se contaminar. Amados, você quer ver outra coisa interessante, só para eu e você entender, assim como eu falei para você da palavra? Jesus era homem? Jesus era homem? Sim. É muito interessante que ele falava assim, o Filho do Homem, porque se Jesus não se tornasse como um de nós, ele não teria como restaurar. Por quê? Porque foi um homem que entregou autoridade a Satanás, e só um homem poderia restaurar a autoridade dada a Satanás. Só que ele era 100% homem e 100%. Então eu quero te falar, você é 100% homem, você não precisa querer inventar nada. Reconheça tuas lutas, tuas fraquezas, mas deixa eu te dizer, Deus quer ter 100% dentro de você, o lugar que só a Ele pertence, para que este 100% homem viva para o 100% Deus e para a glória de Deus aqui nessa terra. Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Sabe, meus irmãos, tudo isso que nós estamos compartilhando aqui, eu vou dizer para vocês, nós precisamos entender, para não sermos roubados. Nós não podemos perder o nosso DNA espiritual. Se você olhar lá em Gálatas, diz assim, ó, Gálatas 5,17, se eu não me engano, diz assim, 5,16, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Olha o que ele está dizendo, meu irmão, andai no Espírito. O que é isso? Vamos voar? Não, ande sobre esse DNA espiritual, ande sobre essa realidade espiritual na sua vida. Eu vou te dizer,
Você não vai mais ser inclinado a um desejo da sua carne. A sua carne vai ter que se submeter ao desejo de Deus e à vontade do Espírito de Deus que habita em cada um de nós. Tudo é uma questão de decisão, meus irmãos. Você quer ver outro versículo? Efésios. Olha, estou vendo do lado aqui. Efésios 1:9, só virei uma página. Não tinha nem anotado aqui, parece que foi combinado. Efésios 1:9, coloca para mim esse, fazendo um favor, 9:10. Aí eu tomo uma água aqui. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. Presta atenção. Olha o segredo da vontade de Deus. A vontade de Deus tinha um mistério, queridos. Um mistério que o homem não estava entendendo. Só que agora o Senhor fez conhecer este mistério. Aquilo que era um segredo agora foi revelado. Então vamos lá. Segundo o beneplácito que ele propôs. O próximo, fazendo um favor. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão. Qual que é esse segredo que estava oculto? Qual que é o mistério da vontade de Deus que estava oculto? Sabe o que? Aí eu vou falar uma loucura aqui para os crentes. Sabe qual que era o segredo da vontade de Deus? Deus queria fazer com que céu e terra seja um, com que céu e terra se tornasse um. Quem queria fazer isso? Ninguém poderia fazer isso, mas veio Jesus Cristo, nascido de mulher, para convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Cristo veio para dar a você o reconhecimento de que você é um ser natural, mas você não deixa de ser um ser espiritual, que carrega o depósito, o propósito e a vontade de Deus dentro do seu espírito. É por isso, queridos, que nós entramos em colisão. Sabe o que é? Deixa eu te falar. Sabe o que é o milênio? A volta de Cristo Jesus? É o cumprimento pleno disso. Eu creio em Jesus, eu quero ir para o céu. Deixa eu te falar, querido. Você está sendo preparado aqui para aquela realidade? Você acha que a realidade do milênio vai ser o quê? Satanás preso, não tem mais esse janho dos infernos. A carne não governa mais. Agora quem que governa? O trono. O rei desceu do céu para a terra. Por quê? Porque aqui na terra. Então o que acontece? O desejo é ser um. Aí vamos falar assim, hoje você ora. Pai, glória, vamos subir até a sala do trono. Deixa eu te dizer, o que vai acontecer no milênio? Todas as direções daqueles que vão governar com Cristo sairão do trono do Rei Jesus Cristo. A oração que nós fazemos hoje, queridos, é um treinamento para aquilo que vai acontecer no milênio. O dia que o Senhor começou a me mostrar isso, eu vou falar para você, eu fiquei louco, sabe por quê? Porque essa é a certeza e a esperança que eu carrego, de que um dia eu serei como Ele é. Por que a gente quer ficar adorando igual louco, pastor Rodolfo? Sabe por que eu queria poder bancar um monte de gente, ou gente realmente ter vontade, né, fazer um turno de adoração 24 horas, sabe por quê? Eu vou te falar, porque no milênio vai ter adoração, vai ser a restauração do tabernáculo caído de Davi, porque Davi governava com uma tenda que não parava, a adoração era contínua. É isso que vai ser restaurado no milênio. Se você não anseia por adoração, tem alguma coisa errada dentro de você, porque você está esperando o quê? Se a nossa vida é somente nessa terra, quão miseráveis homens somos. É convergir céu e terra sendo um.
Eu vim para pregar a loucura do céu mesmo, que é a loucura da Tem gente que, sei lá, eu acho que quer falar de campanha da Casa Nova, da coisa, disso, daquilo. Querida, eu vou dizer para vocês, isso daqui é a experiência que nós podemos viver hoje. Isso é uma experiência que nós estamos desfrutando hoje. Há um DNA espiritual dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós, meus irmãos. Nós precisamos realmente entender isso. Eu olho para a palavra de Deus, o que eu vejo, amados? Eu vejo um Gideão. Deus enxergava Gideão como? O menor da casa dele? Me diga, é desse jeito que Deus enxergava Gideão? Deus enxergava Moisés como um gago? Era desse jeito que Deus enxergava Moisés? Não. Sabe por quê? Porque ainda que nós, nesse corpo físico, possamos ter passado por experiências ou limitações, eu vou te falar, nada disso apaga o desenho espiritual que Deus depositou dentro do coração de alguém que teve uma experiência com Cristo Jesus. O problema é que o ser humano quer ficar convencendo Deus de que Deus escolheu alguém errado, e Deus quer convencer esse ser humano de dizer: eu sou Deus e sei quem eu estou escolhendo aqui nessa terra. Sabe o que é murmuração? É alguém que está dando desculpa para Deus do que Deus está querendo fazer. Ai Deus, por que eu estou passando por essa luta? Deixa eu te dizer, querido, existem lutas, existem dificuldades, mas se você enxergar algo maior que está dentro de você, você vai conseguir vencer. Tenha bom ânimo, foi o que Cristo disse: eu venci o mundo é um sistema, o mundo é um governo, o mundo é a concupiscência, o desejo dos olhos, a concupiscência da carne, isso é o sistema do mundo. Se nós formos escravos disso, nós não viveremos o propósito pelo qual nós fomos desenhados, meus irmãos. Tem gente que Deus chamou de evangelista, pastor, mestre, profeta, apóstolo, sei lá, chamou de músico, chamou disso, chamou daquilo, e sabe o que acontece? Ele está esperando uma oportunidade, mas o que acontece? A oportunidade não te faz, se você não aprendeu a ser feito num lugar entendendo quem você é pelo seu Pai Celestial. Eu não posso te dar uma identidade espiritual, se você não está firmado na sua identidade espiritual. Quem sabe o que é, escolhe bem. Quem não sabe o que é, escolhe qualquer coisa. Se você sabe que você é filho, você não vai comer as bolotas dos porcos. Você vai viver na casa do Pai, na mesa do Pai. E sabe aonde está a nossa identidade? No nosso DNA espiritual. Eu gosto quando aquele pastor Márcio Valadão, se eu não me engano, o pai lá, né? Sabe como que ele começa os cultos lá? Ele levanta a Bíblia e ele fala assim, ele faz a igreja inteira repetir: nós somos o que essa palavra diz que nós somos. Nós temos o que essa palavra diz que nós temos. Às vezes você está esperando alguém vir para ter um carimbo e dizer: você é esse. Deixa eu te dizer, nós somos o que essa palavra diz que nós somos. Nós temos o que essa palavra diz que nós temos. O que é fé? É a certeza das coisas que não vemos, mas a convicção e a esperança nesta palavra. Fé é crer que Deus fará o que Ele disse que faria. Fé é não colocar em xeque o caráter de um Deus santo, porque Ele não é homem para mentir. Prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Nós precisamos estar apoiados nessa palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
nós vamos declarar, nós vamos confessar. Então, queridos, deixa eu te dizer, Deus é criador, Deus é criador, Deus é Deus da criatividade. Sabe o que Deus vai vir? Sabe o que Jesus vai vir? E vai restaurar tudo aquilo que não foi entregue para Ele. Convergir todas as coisas, céu e terra sendo um. Sabe como que tem que ser nossa casa? O céu sendo um com a terra, a família segundo um padrão do Pai. Filhos que honrem o Pai, o coração do Pai aos filhos, o coração dos filhos aos pais. É um desafio, meus irmãos, mas esse é o padrão do céu e da terra sendo um. Bem-aventurados sois, foi o que Jesus declarou. E como que nós vamos viver isso? Realmente reconhecendo, Pai, eu não quero negar a minha identidade espiritual. Eu já vou, estou respondendo até para ele aqui. Eu vou mostrar para você em Efésios, não estava esse texto aqui, mas veio agora. Deixa eu pôr, senão eu vou me perder aqui. Efésios 1:3. Não sei se eu vou ter como ler tudo aqui, bem no meio daquele que nós acabamos de ler aqui. Mas deixa eu bem rapidinho passar, senão eu vou me deter aqui, aí nós já vamos estar encerrando rapidinho. Olha o que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha já como começa: bendito seja o nosso Pai Celestial que tem nos abençoado. Não tem assim falado assim, que vai te abençoar. Já é uma situação presente. Eu não sei se você fugiu da aula de português, mas não precisamos de muito para saber. Passado, presente, futuro. Olha que eu só ia para comer ovo cozido para a escola, mas graças a Deus terminei. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu estou dizendo uma coisa aqui para você. Tem nos abençoado. Não é algo que você vai receber. Se você não está usufruindo disso, não é Deus que mentiu. Somos nós que não estamos buscando aquilo que é nosso por herança. Aí diz assim, no verso 4: assim como nos escolheu. Ele não vai te escolher, já escolheu. Nele, antes da fundação do mundo. Ele não te escolheu agora, ou no dia que você veio para a igreja, preciso de você, Jesus. Não, quem se perdeu foi você, mas Deus nunca te perdeu. Ele sempre sonhou com você, Ele sempre imaginou eu e você nele, sempre imaginou eu e você nele. Aí diz assim: antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, ou seja, nos destinou de antemão. Antes de tudo Ele já tem um destino para ir você, para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. O que é a glória de sua graça? Sabe o que é graça? A capacitação, o potencial, o chariz, que é o grego. O que é? Aquilo que você não pode, eu tenho graça para fazer na sua vida. Ele está dizendo assim, para louvor da glória da sua graça. O que vão louvar a glória e a grandeza de Deus quando forem olhar para você e para mim dizer, ele não podia, quem era ele? Mas algo aconteceu na vida dele, que foi Deus quem fez na minha e na sua vida, meu irmão. Tem gente que vem aqui, olha assim, fala assim, cara, o fulano está lá na igreja. Fala para você ver, eu também não presto, mas é Jesus com a sua graça que está fazendo isso.
Aí diz assim, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, no qual vamos receber a redenção, não temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Aí entra o que nós lemos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Você foi feito herança nele, predestinados segundo o propósito, ou seja, um destino de antemão, segundo um propósito do Pai, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por que nós temos um selo? Porque um dia Ele vai vir resgatar aqueles que têm uma marca. Agora deixa eu te dizer algo aqui, preste atenção. O capítulo 1 de Efésios fala dessa obra gloriosa de Deus, a obra tão gloriosa de quem Ele é e do que Ele fez, e quem nós nos tornamos por causa dessa obra. Herança, convergidos nele, feitos antes da fundação do mundo, eleitos nele antes da fundação do mundo. Agora deixa eu te dizer, quantos que muitas vezes diante de uma grandeza dessa, andam como Gideão, andam como Jeremias, achando que é uma criança, andam como Gideão, achando que é o menor da sua casa, que nada está dando certo, andam como Moisés, eu sou gago, o Senhor não tem como contar comigo. Sabe por quê? Deixa eu te dizer, porque a nossa carne vai sabotar aquilo que Deus quer trazer para fora no nosso espírito. Enquanto nós não aprendemos a mortificar a nossa carne, nós seremos vencidos pela carne e não viveremos a plenitude da vontade e do propósito de Deus nas nossas vidas. Agora olha que louco, a continuação. Eu falei tudo isso porque o que é incrível aqui, nós podemos ler tudo isso, mas olha que interessante, ele diz assim, verso 15, por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Pai, Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Paulo está orando para que o Pai conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dEle, mesmo que tudo isso de Deus é falado a mim e a você. Deixa eu te dizer, se nós não tivermos uma revelação do Pai, nós vamos viver como se isso fosse uma mentira. E sabe como que isso acontece? Por meio da oração. Pai, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser marcado pelo conhecimento do Senhor. Moisés falou assim, mostra-me tua glória. O Senhor diz assim, achei graça em ti, Moisés, te conheço pelo nome, faz o seguinte, fica na fenda da rocha, eu vou passar. Diz que Deus passa e ele vê a glória de Deus. O que ele vê? Bondade, misericórdia, seu grande nome. Sabe como que termina? Moisés prostrado e adorando com a cara no chão. Sabe o que isso me mostra?
Não tem como ter a revelação de Deus e permanecer do mesmo jeito. Se nós temos a revelação de Deus, eu quero te dizer, nós seremos alguém humilhado na presença do Senhor, meus irmãos. Aí na continuação você vai ver, ele fala assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes a esperança do seu chamamento. O que ele está dizendo? Você precisa saber por que você foi chamado. Tudo isso é por meio de revelação. Sabe, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou falar 3 coisas que para mim guerreiam contra o DNA espiritual nas nossas vidas, mas antes, eu vou dizer algo a vocês. Sem uma revelação clara de Deus, de quem Ele é e de quem você é, nós viveremos as águas rasas. Nós podemos até experimentar uma religião. Eu não estou aqui apontando o dedo, mas eu estou aqui provocando você. Eu estou aqui dizendo a você: não aceite uma parte. Por aquilo pelo qual eu fui alcançado, prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo. Se você foi alcançado, prossiga para alcançar aquele que alcançou você, aquele que tocou você, Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Se você tem uma medida, caminhe para crescer nessa revelação. Deixa eu falar algo aqui para vocês, sobre aquilo que fala do DNA espiritual, do que Deus colocou nas nossas vidas. A primeira coisa que eu creio que guerreia contra é a falta de fé. Eu não. Falaram uma vez, acho que foi o Giba, né, dando testemunho da vida dele, disse que a irmãzinha veio e sentou do lado dele na praça, ele bem mal falou assim: Deus tem uma grande obra na sua vida. Ele falou: então leva para outro que eu estou cheio de serviço. E eu vou te falar, ele falou isso, depois ele saiu desse banco, ele disse que ele passava vergonha, porque ele nem pensou, e ele falou aquilo para aquela mulher. Ele ficou matutando aquilo por 2 dias, e o Senhor tocou a vida dele de uma maneira sobrenatural. Sabe, meus irmãos, se nos falta fé, nós vamos sempre nos afastar daquilo que pode nos levar para a plenitude do porquê nós existimos, da razão do porquê nós existimos. Fé, se você olhar lá em Romanos, eu não vou pedir para você abrir, mas diz assim, cada um faça conforme a medida de fé que tem. Romanos 12, falando dos dons espirituais, mas ampliando os dons, falando de administração. Queridos, ninguém imagina que uma administração é algo que Deus capacitou na vida de um homem. Diz: aquele que administra, administre bem, com zelo. Aquele que é generoso, faça com liberalidade. Aquele que profetiza, faça segundo a medida de fé. Deixa eu te dizer, não adianta carregar algo tão poderoso aqui dentro e utilizar como se não tivesse valor, ou de maneira a não crer nisso. Senão nós vamos trocar aquele versículo, né? Maior é o que está no mundo do que aquele que está em nós. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. A grande questão é: eu preciso voltar a trazer vida. Eu preciso despertar aquilo que Deus depositou dentro de mim.
e colocar isso para a glória do nome do meu Senhor. Tem pessoa que pode pensar assim: mas pastor, o que eu faço não pode ser da carne. Deixa eu te dizer, a carne faz o que faz pensando em si: aceitação, rejeição, aparecimento, comparação. Sabe o que é do Espírito? A definição é muito simples: Deus é o centro de todas as coisas. Sua carne vai ser desafiada a andar em disciplina e obediência sobre aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Você vai ser desafiado. Todos somos desafiados nessa questão. Outra armadilha, então, a primeira eu acredito que é a incredulidade, ter algo, mas não colocar em prática, não operar sobre aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Outra coisa que eu acho muito interessante é o medo, que está lá em Timóteo: desperta o dom que está em você, Timóteo. Traga vida, reaviva o dom que está em você, Timóteo. Ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo. Deus não deu espírito de medo para você pegar aquilo que Deus colocou em você e ficar com medo. Amados, nós temos tanta gente com palavras proféticas, nós temos tantas pessoas com coisas que, homens de Deus, homens que carregam, queridos, a credibilidade profética nas suas vidas, mas as pessoas muitas vezes vão sufocando e matando aquilo que elas carregam. Venho nessa noite, pela graça de Deus, dizer à igreja do Senhor: é tempo de despertar aquilo que Deus depositou dentro de cada um de nós. Eu vou falar para vocês, amados, nós vamos ver num tempo Deus levantando pessoas, Deus levantando empresários, Deus levantando gente no meio das artes. É difícil para nós, queridos. Se vir alguém do mundo que manja um monte de uma área, querido, sabe o que acontece? É difícil para nós. Por quê? Porque a gente vê, queridos, que ali há um talento incrível, mas o que acontece? Ali a gente fica em dúvida: será que foi Deus ou isso foi o homem? Ou é força do braço do homem? Mas sabe o que eu vejo, queridos? Em contraponto a isso, parece que o crente que recebe algo, ele não dá valor, ele não coloca aquilo para fora, não trabalha com aquilo. Nós não podemos aceitar isso. Sabe o que eu creio, queridos? No meu coração, vou falar a verdade, a gente já vê algumas coisas desse tipo. A gente caminha, eu conheço os irmãos lá, não sei se a Andressa está lá ainda, tem as irmãs que fazem lá o balé, né? Ali dos irmãos, eles fazem um negócio lá aqui que acontece aqui no teatro, tem um evento que eles fazem uma vez por ano, né? Vocês participam tudo lá. O que acontece, queridos? Eu escutei de uma pessoa do mundo falando, cara, aquilo é incrível, aquilo é a coisa mais linda, aquilo ali chama a atenção de quem não é crente. Vamos falar de teatro. Vou ficar esperando o quê? Gente do mundo fazendo teatro, para quê? Para agradar, entreter a alma? Enquanto a gente está preocupado com o quê? Música, qual é o intuito da música? Das canções que Deus vai dando? Queridos, se não for para que as pessoas sejam marcadas por Deus, aonde elas estiverem escutando, queridos, eu vou dizer, tudo vai ser voltado para o homem. Política, escuta falar que vai levantar um crente na política, eu vou te falar, na mesma hora o nosso coração se fecha. Agora eu vou dizer uma coisa para você: se nós não nos posicionarmos, o inferno vai se posicionar, e até hoje nós colhemos por causa do inferno, está prevalecendo sobre coisas que nós falamos, não tem nada a ver com a gente. Deixa eu te dizer, o reino de Deus vai restaurar muitas áreas dessa sociedade,
não é coisas para a igreja, mas é para trazer a justiça de Deus sobre essa terra, é para trazer algo puro, simples, voltado para o ser humano, a família, algo real e verdadeiro nessa terra. É isso. Você já imaginou se tivesse um monte de empresário que acreditasse que Deus tem abençoado eles para eles abençoarem, e aí eles pegam, está faltando coisas lá no regional, precisa montar um negócio, isso, aquilo, não tem nada a ver com a gente. Sabe, meus irmãos, eu creio, eu estava numa reunião de pastores essa semana, eu falei assim para eles falando do lixo, precisa ter uma mudança do lixo nessa cidade. Sabe o que eu falei para eles? Aí todo mundo ficou quieto. Eu falei assim na mesa, aí um cara até olhou para mim e falou assim: você fala isso porque você é de fora, você faz isso porque você é de fora. Eu falei assim, eu gasto com um saco de lixo de outra cor para colocar o reciclável, para pôr na frente da casa. Falar e achar um bode expiatório, todo mundo fala, mas querer fazer algo diferente, sem que apareça, ninguém está disposto. Ou nós vamos realmente dar exemplo, para mudar e marcar a nossa geração e a nossa sociedade, ou nós viveremos uma religião fechada em 4 paredes, aonde eu só vou lá para realmente receber uma palavra, uma bênção. E deixa eu te dizer, um dia Jesus vai perguntar para mim e para você: você foi minha testemunha em Paranaguá? Você foi? Está na hora que nós se levantar fazendo loucuras, sei lá, pintando rua, fazendo o que Deus permitiu, que Deus dê graça. Para quê? Para se mostrar? Não, para dizer, quando todo mundo diz que não. Existe o povo da cruz que é meio louco, que ama, dando a vida deles em função de uma melhoria, de algo diferente sobre essa terra. Está na hora. Ou nós estamos aqui simplesmente para viver algo e não deixar nada para os nossos filhos. Terceira e última coisa que eu quero dizer para você, fala de limitação. Querer ficar dando desculpa, limitação para Deus. Vença a sua carne, vença a sua carne. O que está limitando eu e você não é Deus. O que está limitando eu e você, sabe o que é? É o recipiente. O recipiente é de barro, para que a excelência e a grandeza do poder seja de Cristo Jesus, diz a sua palavra. Enquanto eu e você não perceber que não é o barro que as pessoas querem ver, mas o conteúdo que eu e você carregamos, e fazer com que esse conteúdo realmente se manifeste. Sabe o que é o barro? O barro é o pó da terra, é a fragilidade humana. Mas a natureza e a vida de Deus é o que precisa ser trazido para fora das nossas vidas. Eu quero orar com você e dizer a você: não desperdice nada na sua vida. Queridos, tudo que Deus falou, eu vou dizer para você, eu vi Deus cumprir. Tudo que Deus prometeu, eu vi das maneiras mais loucas, das maneiras mais incríveis, eu vi Deus fazendo. Então eu digo para você, o que Deus precisa é de homens e mulheres que acreditam e se deixam ser conduzidos e levados pela realidade que não é dessa terra, não é dessa terra.
mas é uma realidade e um DNA que vem do céu. Todos os homens que Deus chamou, eles quiseram mostrar a terra, e Deus quis mostrar o céu. É por isso que agora a vontade de Deus era convergir tudo em uma só coisa. Quando nós olhamos aquela passagem, daquele vaso, daquela mulher quebrando aquele vaso de alabastro, queridos, a Bíblia fala que nós carregamos o perfume de Cristo. Eu creio com todo o meu coração que o perfume só sai de mim e de você quando nós somos quebrados. O recipiente, ele paralisa o cheiro, ele não consegue liberar o perfume de Cristo. Mas quando eu e você nos permitimos, nos humilhamos e dizemos: Pai, se necessário, quebra, mas faça da minha vida um instrumento para que o teu nome, para que a tua presença, a tua vontade e o teu querer seja conhecido aqui na terra como é nos céus. Faça da minha vida, Pai, faça das nossas vidas, primeiro na nossa casa, primeiro lá no trabalho. Isso vai ampliando, isso vai se expandindo. Esses dias uma pessoa me procurou, aí falou assim: uma autoridade aqui dessa cidade perguntou de vocês. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou assim: cara, ele sempre viu aquele domingo cheio de carro ali, não sei o que. Ele falou assim: cara, o que é esses loucos aí? Eu falei: mas você viu com bons olhos? O que aconteceu? Ele falou assim: claro. Por quê? Porque ele sabe que ele tem muita gente presa a ele nessa cidade, mas vocês ainda é oculto para ele, porque não tem envolvimento nenhum com ele. Então ele fica curioso de saber o que acontece ali. Mas nós não estamos aqui falando mal, nós estamos aqui fazendo as coisas para quê? Para ser uma bênção nessa cidade. Sabe por quê, queridos? Porque à luz dessa palavra, os reis procuravam os profetas e não os profetas procuravam os reis. Os políticos não têm que ser bajulados pela igreja, eles têm que reconhecer a autoridade que a igreja tem para que a cidade possa vivenciar as coisas mais poderosas na face da terra. Sabe a praça central? Não sei se posso falar isso, meu Jesus. Eu falo, eu não estou nem aí para nada. Hoje nós estávamos conversando lá em casa e falando. Eu levo pau, e, cara, às vezes os pesadelos é as coisas mais incríveis, meus filhos, é uma loucurada, é batalhas incríveis espirituais. Mas por quê, queridos? Porque eu quero saber o que já foi feito como fincada de estaca no mundo espiritual nessa cidade que tem legalidade. Aí hoje eu descobri o centro inteiro era um prostíbulo. Onde é aquela lotérica ali da Praça Fernando Amaro, onde é a Laurita, onde é tudo aquelas coisas. Aí a gente vê, né? Poxa, não desponta um centro, algo não cresce. E aí sabe o que acontece? Nossos filhos começam a crescer, eles pensam assim: eu vou sair daqui, eu quero estudar. Aí a família começa a ser desintegrada. Aí tem pais que conseguem, tem pais que não conseguem. Aquilo fica tão triste, tão feio,
coisa que a gente esperava era realmente que sonhos que não tem nada de errado acontecessem. Mas a gente está desenhando tudo e pedindo: Senhor, mostre aonde o Senhor quer. Onde o Senhor quer, nós estamos dispostos a nos humilhar. É o nosso pecado, nós vamos nos humilhar. Nós vamos pedir perdão para que o Senhor sare essa terra. Porque se o homem não acordar, não tem peste que faz ele acordar, não tem gafanhoto que está vindo aí que faz ele acordar. Ele ainda tem o coração igual pedra, achando que as coisas é natural. Mas tem aqueles que não se dobraram a Baal, e Deus está ouvindo esse clamor. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar, Senhor. Pai, nós não queremos viver uma falsa humildade de dizer: não, eu não quero ser isso, quando na verdade isso é uma falta de reconhecermos e nos submetermos a Ti, ó Pai querido. Tu és o Criador, Tu nos escolheu, Senhor, nos elegeu antes de tudo existir. Mas a nossa fragilidade, a nossa falta de percepção, a nossa insensibilidade, muitas vezes não percebeu. E a semelhança de Paulo, nós vamos recalcitrando contra os aguilhões, vamos lutando contra o Senhor, contra o Teu querer, a Tua vontade, o chamamento do Senhor. Pai, nós te pedimos perdão. Nos perdoa por todas as vezes que temos sido guiados por nossa carne, sufocando, sabotando essa obra tão gloriosa Tua, Espírito Santo, ao nosso espírito. Nos perdoe por todas as vezes que temos nos conformado com este mundo e não temos sido transformados pela renovação do nosso entendimento. Cobre-nos com Teu sangue, lava-nos e purifica-nos, pois nós queremos declarar, Senhor, sem Ti, quão pobre e miseráveis somos, estamos, Senhor. Senhor, nós queremos fluir em tudo isso que o Senhor tem depositado dentro de nós. Pai, eu quero declarar um destravar de músicas, um destravar da arte, a criatividade do Senhor, ó Pai, sendo liberada, meu Deus, sobre essa igreja, sobre a nossa geração, ó Pai, nos levando, Senhor, ao lugar que o Senhor nos desenhou, ao lugar que o Senhor nos chamou, no nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar, Senhor, aquilo que copiamos de outro, mas aquilo que está, Senhor, nos lugares celestiais. E o Senhor é aquele a quem entrega, aquele a quem te busca, reconhece e sabe que tudo isto é algo poderoso que o Senhor confiou a cada um de nós. A vida é um dom do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contemplar as coisas mais simples, a nos relacionar contigo no dia a dia, Jesus. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos declarar, Senhor, toda honra, toda adoração a Ti. Senhor, que caia por terra todas as limitações, cadeias, algemas, toda resistência, sofismas, nós, toda barreira caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor,
um esvaziar de nós mesmos, um esvaziar, ó Pai, Senhor, para a Tua glória, para o enchimento daquilo que o Senhor tem conosco. Pai, eu quero declarar sonhos como foi com José, sonhos como foi com Daniel, em nome de Cristo Jesus. Oh Senhor, sonhos empresariais, Pai, nós queremos declarar a criatividade vindo sobre cientistas, ó Pai, para a descoberta de tudo aquilo que é necessário na área da medicina. O Senhor fazendo, ó Pai, o Senhor encontrando os seus depósitos e entregando dons, talentos, aquilo que não vem desta terra, mas aquilo que emana do seu coração. A salvação é um dom do Senhor. Pai, eu quero declarar uma ativação dos dons espirituais, uma liberação, pois o Senhor diz que todo aquele que busca, encontra. Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, nós como igreja declaramos, Senhor, este novo tempo, nós cremos e entramos nele, pela Sua graça, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Por isso eu quero declarar que Satanás e seus demônios que têm lançado setas para que pessoas acreditem em mentira, em engano, de que tudo está acabado, de que para elas não tem mais jeito, que isso é somente isso que elas experimentam. Pai, no nome de Cristo Jesus, nós tomamos posse do escudo da fé e declaramos, ó Pai, esses dardos apagados em nome de Cristo Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que acompanham pela internet. Pai, que entra salvação nessas casas, ó Pai, entra propósito, entra criatividade, Senhor, aqueles que estão desempregados. Pai, se essa porta não se abrir, que o Senhor derrame, ó Pai, Senhor, provisão sobrenatural, Senhor, ideias, estratégias vindas dos céus. Nós queremos declarar sonhos da parte de Deus. Pai, eu quero chamar, ó Pai, Senhor, um abismo chama outro abismo. Eu quero chamar as músicas deste tempo, eu quero chamar as danças desse tempo, as peças, filmes, oh meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Que as artes sejam restauradas nesta cidade, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, que seja resgatado das mãos do inferno e de Satanás as artes que foram deturpadas, para que hajam artes, ó Pai, que sejam ministradas pelo Teu Espírito, Senhor, para tocar e alcançar o coração do perdido e edificar os Teus filhos, os salvos, e Paranaguá, Senhor, seja cheia da Tua glória e da Tua unção. Pai, que se abram portas, ó Pai, para os colégios no tempo oportuno, para que peças, Senhor, realmente, Senhor, venha dobrar corações no poder e na autoridade de Deus, Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus, visitações angelicais para que nós possamos ser ministrados pela realidade dos céus, aquilo que acontece ao redor do Teu trono, Pai querido. Nós queremos Te dar toda a honra e toda a glória. Em Teu nome, Senhor Jesus, aqui estamos, para que o Seu destino profético aconteça sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Deixa eu te dizer algo e nós vamos orar, encerrando. Uma das histórias mais incríveis da Bíblia para mim é Esther. Sabe por que eu acho incrível a história de Esther? Como Deus pode pegar uma menina órfã, colocar ela no meio de uma competição com outras mulheres para ser escolhida rainha.
empurrou ela foi o tio dela. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Alguém que vem de um contexto desse, de bastardia, de orfandade, tem 1001 motivos, sabe para quê? Para viver uma vida devassa. Ah, nada deu certo para mim. Por que eu vou ser alguém bacana? É isso que hoje a sociedade fala. Ele é fruto do mesmo, ele é fruto do ambiente que ele viveu. Deixa eu te falar, mentira. Ambiente não faz ninguém. Sabe quais são os filmes mais assistidos hoje? Os filmes de maior bilheteria? Eu resumo em uma frase: aqueles que a pessoa tinha tudo para dar errado, mas lutou com todas as forças para que desse certo na sua vida. Esses são os filmes de maior bilheteria hoje. Deixa eu te dizer, a sua história foi escrita por Deus. Ela não foi para ser uma história para que ninguém aprendesse, para que ninguém realmente exaltasse a Deus. É por isso que a superação na sua vida há de glorificar e fazer com que a sua vida viva algo poderoso nessa terra aqui, que glorifique o nome do Senhor, ao qual algo grande você carrega. É superação. Nós não podemos perder isso. Aí você olha Esther. Mas por que eu vou falar para você? Eu termino e digo isso a você. Antes de Esther ter uma coroa na sua cabeça, Esther já era uma rainha no seu coração. Antes de você viver a coisa mais poderosa que Deus desenhou, que Deus deu destino para você, e vai se cumprir, antes de você viver isso externamente, deixa eu te dizer, viva de maneira nobre, internamente no seu espírito. Antes de uma coroa vir na cabeça, deixa ela ser colocada aqui dentro no seu coração. Honre seus pais, honre as autoridades nessa cidade, honre as autoridades aonde quer que seja. Trabalhe como quem faz para Deus. Tenha um comportamento digno de um rei a quem você carrega aqui dentro. Você, marido, honre a sua esposa, não só quando ela está junto, quando ela não está, porque quem está fazendo isso está honrando a Deus. Nada a ver, pastor, nada a ver. É só você perceber aquele texto que papai colocou, né? Do sem mácula, porque Deus é vingador daquele que negligenciou e tratou com desprezo o leito da sua esposa. Deus é o vingador. Deixa eu te dizer, meu irmão, viva com a nobreza e com o caráter de um homem e de uma mulher de Deus na sua vida, porque você tem um DNA espiritual, mas hora menos hora isso vai sendo descoberto, e você vai sendo aquele que vai vivendo por essa nobreza, por aquilo que Deus depositou e colocou dentro de você. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Cristo Jesus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão comigo, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo te faça lembrar que você tem valor,
Você carrega o tesouro do céu. Você carrega algo que você é realmente privilegiado pelo Pai. Ele conhece o seu valor. Que você ande segundo o valor que o Pai derramou e depositou sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.